A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém? Para mim é sempre um motivo de muita alegria visitar essa casa de oração, porque aqui, além de ser um lugar onde a palavra de Deus é ministrada com muita verdade, é uma casa onde nós conseguimos encontrar irmãos que de fato procuram viver o Evangelho também com verdade. Eu e minha irmã, desde que viemos para cá, logo no começo, sempre pudemos conversar e falar sobre os frutos do Espírito que encontramos em cada um dos irmãos. E como o pastor, sempre muito zeloso com a palavra, muito cuidadoso, consegue fazer com que a igreja também possa frutificar cada vez mais. Então, além de ser uma obra perfeita do Senhor Jesus Cristo na vida de cada um, com toda certeza traduz também um zelo dos servos do Senhor Jesus Cristo e também a vontade de cada um de querer viver o Evangelho com verdade. E em tempos hoje em que nós temos tantas mentiras, de fato, parece ser raro encontrar uma igreja firmada em postulados que traduzem a verdade de Cristo. Então, para mim, é uma honra poder estar aqui. E maior ainda, poder ter recebido a confiança do pastor por ter me convidado. É um desafio, porque é uma igreja muito bem alimentada pela palavra. E o que será aqui ministrado, com toda certeza, não passará da palavra de Jesus Cristo. Então, peço que cada um dos irmãos possa, nessa noite, assim como foi muito bem ministrado daqui de cima, ouvir o que o Senhor Jesus Cristo tem para falar. Porque, de fato, hoje muitas vozes ecoam no mundo, mas aqueles que conseguem ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo e retê-la com verdade, frutificam para a eternidade. Então, que essa seja uma oportunidade para que a gente possa, por breves minutos, falarmos um pouco do Senhor Jesus Cristo. Então, convido os irmãos a abrir na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 4. Versículo de número 14. Assim diz a palavra de Deus. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho,
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus Cristo? Antes de iniciarmos a palavra, curvemos a cabeça. Senhor Jesus Cristo, eu venho por meio de Ti até ao Pai, meu Deus. Nesse momento te peço pela minha vida, te peço por essa palavra que será ministrada, que de nenhuma forma, meu Pai amado, eu venha servir de empecilho, meu Pai, para que a Tua palavra pura e santa não venha a ser alcançada por esses corações, meu Pai, mas que muito pelo contrário, a Tua palavra venha a ser ministrada e que não seja por mim, meu Deus Todo-Poderoso, mas que seja pela Tua soberana força, pelo Teu poder, que seja pela Tua graça, meu Senhor Jesus Cristo, que essa noite possa ser noite para que muitos, meu Deus Todo-Poderoso, possam reter a Tua palavra que é poder para a salvação de que nessa noite, meu Deus, Senhor Jesus Cristo, possamos ouvir mais de Ti, sermos ministrados e que possamos, meu Deus, entender quem Tu és nas nossas vidas. Eu me coloco diante de Ti e que a Tua palavra possa vir, meu Pai amado, em verdade. Assim eu te oro e te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Irmãos, eu acredito que a primeira coisa que poderíamos nos perguntar nesse momento, antes de tratarmos acerca da palavra propriamente dita, é nos perguntarmos por que nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Essa pergunta, ela pode se desdobrar em inúmeras respostas. Alguns podem trazer uma resposta teologicamente muito bem fundamentada. Outros podem dizer que foi por um acaso. Alguns outros talvez não tenham essa resposta muito bem definida. Mas a verdade é que o Senhor Jesus Cristo, que sustenta em suas mãos todas as coisas, escolheu mais uma vez dar-nos a oportunidade de ouvirmos a palavra dele. A palavra que desde o começo do culto vem sendo ministrada e que aqueles que estão com os ouvidos atentos poderão sair daqui de uma maneira diferente. Não de uma maneira diferente por causa de uma palavra de profecia humana, mas saírem daqui diferente porque receberam a semente da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Só que essa pergunta, ela também pode se inserir num contexto ainda mais profundo. Por que nós estamos aqui? Por que nós existimos? Por que Deus escolheu, sendo soberano, um ser supremo, aquele que não teve causa que lhe desse início, aquele que não tem uma origem pré-definida, mas ele é a causa primeira, um ser que sempre existiu, atemporal, soberano, perfeito, eterno. Por que ele nos criou? Alguns não têm essa resposta ainda. É uma pergunta filosoficamente singular no campo teológico. De que adianta as nossas orações? De que adianta a nossa adoração? Se Deus, sendo sublime e assentado no mais alto trono, Ele tem acesso ao mais perfeito louvor entoado pelos anjos, de modo que o nosso louvor, em maneira alguma, poderia exceder a excelência daquilo que é ouvido nas regiões celestiais.
talvez essa resposta não esteja muito bem definida nos nossos corações. Mas a verdade é que Deus nos criou. E tendo optado por nos criar, Ele nos amou. E nos ama até hoje. Esse texto, cuja escrita não tem um nome definido, mas a autoria sabemos que é o próprio Deus, lá em Hebreus, capítulo de número 4, também segue-se ao capítulo de número 5, insere dentro de um contexto na história mais adiantado do que a criação. Mas eu gostaria de convidar os irmãos a retroceder alguns passos e voltarmos lá ao livro de Gênesis, para entendermos um pouco sobre qual a mensagem que será ministrada nessa noite. Vamos para Gênesis, capítulo de número 3. Primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 3, logo no começo. Sabemos que Deus optou por nos criar, criou o homem, à sua imagem e semelhança. Deus amava o homem de tal maneira que procurava ter com Adão um relacionamento. Ele descia a viração do dia e gostava de se relacionar com Adão. E isso não é nenhuma novidade para cada um de nós hoje, porque ele permanece assim até hoje. Só que a diferença da relação que Deus tinha com Adão é que era uma relação que não era dividida pelo pecado. Adão, tendo sido criado, ele foi criado puro, sem mancha. De modo que ele podia ter acesso a Deus de uma maneira tão única, que nós não encontramos relacionamento tal ao longo da Bíblia, até hoje, nem nos dias de hoje. Porque Deus descia e falava diretamente com Adão. Porque sabemos que o pecado é o que faz divisão e separação entre Deus e os homens. E Adão, não estando maculado por essa mancha do pecado, tinha um pleno acesso ao Pai. O capítulo de número 3 é um momento um pouco mais avançado, em que justamente sabemos que Adão e Eva, juntos, pecaram contra Deus. E o momento em que eles pecaram, sobreveio sobre eles, e notadamente Adão, um sentimento que, acredito eu, Adão jamais tivera sentido antes, que era o medo. No capítulo de número 3, verso de número 9, temos a seguinte mensagem: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Imaginem os irmãos, Adão, que tinha uma tão pura relação com Deus, no momento em que ele peca contra Deus, optando por comer do fruto, ele é contaminado por uma profunda mancha, um profundo veneno, que faz com que de fato aconteça aquilo que em parte a serpente enganou Adão a seguir. A serpente disse para Eva: no dia em que comerdes do fruto, vocês serão semelhantes a Deus. A partir dessa mensagem, Eva passa a analisar e olhar o fruto com um olhar diferente. Olhando o fruto como sendo algo agradável aos olhos e ao paladar, ela toma do fruto e engana também o marido, guiada pela serpente, e ambos caem. Nesse momento em que Deus desce, depois do pecado, para ter o mesmo contato que ele tinha com o homem, ele pergunta: Adão, onde tu estás?
E a resposta de Adão é exatamente aquilo que nos persegue até os dias de hoje, ao longo da história. A resposta de Adão traduz essa separação. Eu estava nu, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Me escondi da presença daquele que sempre me amou. Me escondi daquele que desde a origem, desde a eternidade, escolheu por me criar. Estive nu, conheci que estava nu, tive medo e me escondi. A partir daí, a humanidade se encontra separada da presença de Deus. Separada, não porque não tivesse meios para poder procurar o Senhor, mas agora o pecado faz divisão entre Deus e os homens, e o próprio homem tem medo de estar na presença de Deus. Esse medo continua ao longo da história, e avançando um pouco mais adiante, nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo de número 19, versículo de número 16. Capítulo de número 19, versículo de número 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Mais adiante, no capítulo de número 20, no versículo de número 18, diz: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou longe. Disseram a Moisés: fale-nos você, e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Mesmo depois de Deus ter procurado o povo, ter tido um contato com Abraão, ter tido relacionamento com Noé, mesmo depois de Deus ter estabelecido um pacto com Noé, mesmo depois de ter chamado Abraão de sua parentela, mesmo depois de ter retirado o povo do Egito com forte mão, Deus se revela àquele povo, ao povo judeu, se apresenta para ele sobre o monte Sinai, e a imagem que o povo tem acerca de Deus é de relâmpagos, trovões, e a palavra de Deus diz que o povo teve medo. O escritor aos Hebreus mais à frente também vai falar que o próprio Moisés teve medo, diante da imagem que ele via acerca da presença de Deus em cima do monte, que parecia para eles como um trovão, porque Deus disse para Moisés: eu aparecerei por meio de uma espessa nuvem escura, e o povo treme de medo. De modo que o relacionamento, a partir de então, é uma relação que pressupõe uma separação, um relacionamento que pressupõe um homem fraco, que não tem condições de se achegar à altura de Deus para falar diretamente com Ele. Nem mesmo Moisés poderia contemplar a presença de Deus em sua plenitude, porque ele era um homem pecador. Ele também padecia de pecados, de modo que Deus falou para ele: você apenas me verá de costas, como que por uma brecha entre a fenda da rocha. Se você me ver na plenitude, não será capaz de subsistir, porque a minha presença na suprema santidade, o homem pó que é, um pecado que é, não consegue permanecer de pé. Também não foi diferente com Ezequiel, que tendo visto o resplendor da glória de Deus, ele caiu em terra e não conseguia ficar de pé diante da soberana presença e da majestosa glória de Deus. Nem também Isaías, que tendo visto a glória de Deus, ele poderia permanecer normal ou apático. Ele caiu aos chãos e ele dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem pecador e habito
no meio de um povo de impuros lábios, não conseguia ficar diante de Deus, porque a presença de Deus é muito sublime, de tal maneira que o homem é incapaz de se achegar a Deus por si mesmo. Então Deus institui uma nova aliança por meio de Moisés, estabelece essa aliança instituindo sacerdotes, instituindo agora homens de uma tribo específica, para que pudessem fazer essa intermediação entre Deus e os homens, à semelhança de Moisés, que subindo no monte, se achegava até a Deus para se interpor, para intermediar uma relação cujos homens destinatários da palavra eram incapazes de se achegar, pela sua própria fraqueza, pela nossa própria fraqueza. Porque tremendo de medo, olhavam para o monte e diziam: Moisés, suba, porque nós somos incapazes. É nesse contexto que Deus se achega a esse povo, encabeçado por Abraão, a quem foi dada a promessa de uma terra, de um lugar, de um espaço, de um nome, reunido agora num lugar específico, chamado povo seu, para estabelecer aquela conexão que havia sido corrompida por uma má escolha do homem no jardim do Éden. Então agora Deus revisita a humanidade para dizer: eu estabelecerei um pacto com você, com um povo específico, para agora ter aquele relacionamento que com Adão foi corrompido. Tendo sido instituída essa aliança, firmada com um pacto de sangue, agora aquele povo específico, aquela oliveira, é realmente um povo protegido da parte de Deus, porque é um povo que representa essa relação e essa aliança entre Deus e os homens na terra, de modo que a promessa que foi dada para Abraão é que em ti serão benditas todas as nações, todos os povos. E Paulo, ampliando essa mensagem com a revelação do Espírito Santo, ele diz: está aí a raiz de Jesus Cristo, que será luz para todas as nações. É essa nação que Deus escolheu, é essa nação que Deus disse: esse é o povo meu, povo santo, peculiar, com quem eu estabelecerei esse pacto, que será um exemplo para todos os povos. Só que este povo, tendo sido desobediente, pecou diante de Deus. Depois de inúmeras indas e vindas, livro de Juízes vai explicar isso muito bem. É um povo que vai e volta diante dele, depois o exílio. É um povo que era duro. Sabemos, na leitura do apóstolo Paulo aos Romanos, que tudo isso é um propósito da parte de Deus, que tudo isso estava dentro do controle da parte de Deus. Nada fugiu do controle. O plano não deu errado. E tanto sabemos disso, que agora nós vamos a Romanos 11:11. Eu quero me atentar ao tempo também, e por isso depois eu não apenas farei menções às mensagens, às passagens, para que a gente possa se achegar. Romanos 11:11. Paulo diz: então pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Ora, aqui nós temos a certeza que nada fugiu do controle de Deus. Aqui nós temos a certeza que Ele é o maestro dessa orquestra. Aqui nós temos a convicção
de que tudo está assim, sustentado sob a sua destra. O que o apóstolo Paulo está deixando claro para cada um de nós aqui, é que sim, era um povo duro. Ele deixa muito bem claro. Será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios. Pela transgressão deles, a salvação veio aos gentios. Essa mensagem, que também é muito bem desenvolvida pelo escritor aos Hebreus, é singularizada em Jeremias 31, em que ele fala que estabeleceria um novo pacto, uma nova aliança, não como aquela quando tirou o povo do Egito, mas uma nova aliança, que se traduzirá não como uma lei escrita em pedra, mas uma lei escrita no coração dos homens, de modo que ninguém dirá, conheça o Senhor, porque todos conhecerão o nome do Senhor. Deus estabelece uma nova aliança, um novo pacto, porque aquela já havia passado, porque pelas transgressões, porque pelo pecado, porque pelo erro, porque pela avareza do coração, aqueles pecaram, mas tudo estava no plano de Deus. Aqueles pecaram para que nós pudéssemos ser enxertados nessa oliveira. E é esse o desenvolvimento que o apóstolo Paulo traz aqui. Então quer dizer que eles tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas para que nós pudéssemos ser incluídos na salvação, numa aliança também peculiar, numa aliança específica. E que aliança é essa? Agora sim, esse é o contexto em que o escritor aos Hebreus se encontra, porque uma vez Jesus Cristo tendo vindo à terra na plenitude dos tempos, tendo sido entregue nas mãos dos gentios, tendo se colocado nas mãos dos gentios, ele se entregou como sacrifício na cruz do Calvário, para uma única vez nos purificar dos nossos pecados e nos reconectar com o Pai para a eternidade. Aqui a resposta de Deus se revela para cada um de nós, como aquilo que o apóstolo Paulo declara, o mistério de Deus, desde a fundação do mundo, guardado em Jesus Cristo, foi nos revelado pelos apóstolos, pelo Espírito Santo, em Jesus Cristo, porque agora nós somos salvos por um novo caminho, um superior caminho, uma maior aliança, uma melhor aliança, que excede em muito aquilo que já foi passado. Agora sobre nós repousa uma aliança que transcende a anterior. Nós estamos agora fundados e arraigados numa aliança que não é aquela que possui como uma primeira promessa chegar a Canaã, mas chegar a uma Canaã celestial, em Cristo Jesus. Jesus Cristo, tendo uma vez se revelado aos homens, e tendo encaminhado os apóstolos para irem pelo mundo e pregar o Evangelho, essa mensagem, em um primeiro momento, encontrou um obstáculo que repousa em um lugar, que é aquele mesmo do começo, o coração do homem. Porque a luta do escritor aos Hebreus é de justamente fazer com que alguns judeus não retornassem à antiga aliança, lançando fora aquilo que receberam através de Jesus Cristo. A preocupação aqui é de fazer com que eles possam entender quão soberana aliança nós estamos firmados e fundados. É como se alguém deliberadamente optasse por um bem inferior ao invés de um bem superior. A busca do escritor aos Hebreus, desde o capítulo 1, é, em primeiro lugar, mostrar que Jesus Cristo possui um nome que está muito acima e superior do que todos os anjos. Logo depois, o escritor aos Hebreus procura fundamentar, através das Escrituras, que Jesus Cristo possui um nome ainda mais excelente do que o nome de Moisés, de modo que é um profeta que excede Moisés em todas as suas particularidades.
E aqui, no capítulo de número 4, o escritor aos Hebreus procura mostrar para esses homens que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é um sacerdote que excede em muito o sacerdócio humano. E no capítulo de número 4, no capítulo de número 5, versículo de número 1, capítulo de número 5, versículo de número 1, o escritor assim diz: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então o escritor aos Hebreus, ele está iniciando todo um raciocínio aqui, relembrando aqueles homens que são judeus e que querem voltar ao judaísmo, como funciona esse relacionamento entre Deus e os homens sob a antiga aliança. Assim como nós acabamos de falar, o homem, a partir de um certo momento, para se achegar a Deus, não podia fazer como Adão, se achegar diretamente a Deus. É claro que nós temos alguns exemplos ao longo da Bíblia, Noé, como havia citado, Abraão, que também se achegou a Deus, mas a partir daquele momento, Deus estabeleceu todo um protocolo, uma legislação própria, todo um regulamento específico, para que pudesse justamente especificar como que se daria esse relacionamento entre Deus e os homens. E o relacionamento entre Deus e os homens se daria através de um sacerdote, porque esse sacerdote, na mesma semelhança que Moisés, é que se subia a Deus, chegando até o Santo dos Santos, que era o lugar mais santo do templo de Deus, para entregar o sacrifício pelos homens, e também um sacrifício por si mesmo que ele entregava antes de entrar. Então o escritor aos Hebreus, ele inicia esse raciocínio dizendo que cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios. Então ele está dizendo, sim, o sacerdote, ele é escolhido dentre os homens, nas coisas relacionadas a Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios. E ele prossegue: ele é capaz de se compadecer dos ignorantes, dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então o escritor aos Hebreus, ele está querendo dizer: olha, esse sacerdote, esse sumo sacerdote que entra no templo, que se achega ao Santo dos Santos uma vez ao ano, no dia da purificação, entrega o sacrifício pelo povo, este homem, ele é capaz de se compadecer das fraquezas, porque ele também é homem. Ele também padece das mesmas mazelas que cada um de nós. Ele está querendo dizer, ele é um homem rodeado de fraquezas. Só que ele não para por aí. Ele continua: por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então, ele está justamente querendo dizer, assim como vocês, esse sumo sacerdote também é um pecador. E para que ele possa chegar justamente no lugar mais santo, e para que ele também possa se justificar diante de Deus, ele precisa também sacrificar por si mesmo. Porque justamente aquela aliança que também foi passada exigia o derramamento de sangue. E o derramamento de sangue se traduzia na entrega de um novilho, a título de exemplo, para que ele fosse sacrificado diante de Deus, e que ali pudesse haver uma justificação, uma quitação temporária, transitória, e que o escritor aos Hebreus ele vai desenvolver um pouco mais à frente. Mas o ponto aqui que ele está querendo dizer é que ele é um homem como cada um de nós, aquele sumo sacerdote. E ele prossegue: ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então o irmão de Moisés, ele foi escolhido por Deus para exercer esse sacerdócio. Esse sumo sacerdócio que prossegue tão somente na linhagem de Levi, a partir de Arão. E o que ele está querendo dizer é que Deus é quem escolhe esses homens. Deus é quem disse: Arão, você e os seus filhos servirão perante mim no tabernáculo.
De modo que aqueles que estavam ao redor questionaram a Moisés e tiveram que justamente testificar aquele cajado que frutificou, que a partir de então passou a pertencer à Arca da Aliança. Frutificou como um sinal de que Deus é quem escolhe o sacerdote entre os homens. E aí ele continua, versículo de número 5. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo, para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje gerei você. Então ele está dizendo, Deus também escolheu Jesus como sumo sacerdote. E os destinatários dessa carta poderiam naquele momento dizer, deixa eu verificar aqui se realmente é isso. E aí eles seriam direcionados ao Salmo 110, onde justamente tem essa mensagem: você é meu filho, hoje gerei você. E aí ele prossegue, e em outro lugar também diz, ainda no Salmo 110, ou seja, ele está citando o Salmo 110 para os hebreus, dizendo, isso não é algo que foi inventado, o próprio Deus disse isso. Versículo 6, em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E os judeus naquele momento poderiam folhear, poderiam abrir o rolo, chegar naquele momento e dizer, de fato é assim. O que os escritores hebreus queriam dizer para eles era, Jesus Cristo não é uma invenção. Jesus Cristo é a personificação da promessa de Deus na terra para a salvação dos homens. E essa salvação vai muito além de apenas ter se entregue como sacrifício. Ele também é o sumo sacerdote. Só que agora onde vem a excelência de Jesus Cristo nesse sacerdócio. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com um forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui onde está a profundidade da mensagem, aqui é onde repousa a chave da mensagem que o próprio escritor aos Hebreus quer passar para esse povo, para esses destinatários. Ele está querendo dizer, o sacerdócio que Jesus Cristo hoje ministra é um sacerdócio que transcende o sacerdócio levítico, o sacerdócio de Moisés. É um sacerdócio que antecede esse sacerdócio de Arão. Porque Abraão, quando entregou o dízimo dos despojos da guerra para o rei de Salém, Melquisedeque, ele entregou antes do sacerdócio levítico ser instituído. O que o escritor aos Hebreus mais à frente ele vai desenvolver, e eu remeto os irmãos ao capítulo de número 7, numa leitura posterior, e ele vai explicar com toda certeza minuciosamente cada um desses passos, é de justamente dizer, ora, Deus instituiu o sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, enquanto ainda estava vigorando o sacerdócio levítico. Porque ele fala, o escritor, o salmo é entoado em um momento que estava em vigor o sacerdócio de Arão. Porque esse salmo aqui, o salmo de 110, é o salmo inspirado, ditado por Davi, enquanto ainda estava em vigor o sacerdócio de Arão. O raciocínio, a reflexão que ele quer dizer é, ora, tendo Deus instituído a lei, instituído o sacerdócio para este fim, por que Deus então passaria a instituir um novo sacerdócio? Sabemos muito bem, acabamos de falar, acerca daquilo que o apóstolo Paulo vai revelar lá no capítulo de número 12. Ou seja, tudo é obra de Deus, tudo está dentro do propósito dele, nada saiu do controle. Ele vem aqui justamente para poder nos dizer, olha, esse sacerdócio de Arão é um sacerdócio limitado, é um sacerdócio transitório. Ele vai desenvolver isso mais à frente,
é um sacerdócio cujos sacrifícios também não são aptos a nos desprender do pecado, não são aptos de nos retirar essa mácula, essa mancha. Lá no capítulo 1 de Isaías, Deus vai falar para o povo dizendo: as suas mãos estão sujas de sangue, estou cansado de ouvir as suas assembleias solenes, eu estou cansado de sofrer quando vocês levantam as mãos com os lábios impuros e entoam o louvor para mim. Eu não me agrado em sacrifícios, holocaustos, oblações. Deus lá em Isaías vai falar: mas se vocês estão sujos de pecado, ainda que vocês estejam vermelhos no pecado, eu purificarei vocês e farei com que vocês estejam mais brancos do que a neve. E isso ganha uma profundidade ainda maior quando entendemos que no sacerdócio de Arão, ano a ano o sacerdote tinha que sacrificar por si mesmo e entregar o sacrifício pelo povo. Era um sacerdócio que pressupunha a fraqueza humana. E a revelação que o escritor aos Hebreus vai trazer aqui é que justamente o sacerdócio de Jesus Cristo transcende o sacerdócio de Arão, na medida em que Jesus Cristo, tendo sido não só sacerdote, mas tendo sido o próprio sacrifício, uma vez ele se interpôs por sacrifício, para uma única vez, não chegar no Santo dos Santos para entregar o sacrifício, mas se achegar ao mais elevado santuário de Deus, nas regiões celestiais, e entregar o seu sangue puro diante de Deus. Não é um sacerdócio em que se achega a um templo terreno, sombra das coisas celestiais, mas é um sacerdócio sendo o próprio Deus, feito carne humana, para uma única vez, na cruz do Calvário, nos fazer santificados diante de Deus. Agora, nós não temos que nos apresentar diuturnamente diante de um sacerdote humano, que padece das mesmas fraquezas que nós. Nós devemos nos achegar àquele que também, tendo sido tentado, não pecou, aquele que padeceu das mesmas fraquezas, não pecou, aquele que mesmo tendo sido entregue mudo, diante daqueles que estavam para o flagelar, não abriu a boca, mas disse: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Se entregou por sacrifício, para em uma única vez, nos fazer santos e irrepreensíveis diante de Deus, e nos fazer assentar nas regiões celestiais em Deus. Não mais com medo como Adão, não mais com medo como aquele povo no Monte Sinai, mas agora nos achegando ao trono da graça, através de Jesus Cristo, tendo a suma convicção de que uma vez que Ele se entregou pelos nossos pecados, agora nós somos purificados eternamente. Agora nós temos a capacidade de dizer: Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, porque eu não consigo mais. Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. E Ele é aquele que sonda os corações e sabe exatamente aquilo que precisamos, para nos livrarmos das nossas amarras, porque Ele também, tendo padecido das mesmas fraquezas, estando sujeito às mesmas tentações, não pecou, mas se entregou santo e imaculado. Por isso que lá no começo, no versículo que nós lemos, lá no capítulo de número 4, versículo 14, o escritor aos Hebreus, ele diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno. Sabendo que uma vez que ele entrou no santuário eterno, tendo rasgado a cédula que nos era contrária e cravado na cruz,
tendo exposto ao vitupério tudo aquilo que nos envergonhava, Ele agora diz para cada um de nós, eu te remi através do meu sangue. Não apenas te remi através do meu sangue, mas a partir de agora, você não precisa ter medo. A partir de agora, você se achega ao Pai através de mim. Porque não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus. E esse mediador não é um mediador humano. Não foi Abraão, não foi Moisés, por mais piedosos que eles fossem. Não foi Matusalém, não foi Estevão que viu a glória. Não foi Isaías, não foi Jeremias. Foi o próprio Deus que desceu do seu trono, se destituiu de toda a sua realeza e nos amou até o fim, até a morte de cruz. Ele foi envergonhado, ele foi pisoteado, ele morreu pelos nossos pecados. Então agora, quando nos achegamos ao trono de Deus como juiz, quando Deus se apresentar como juiz para cada um de nós, nós nos apresentamos diante dele com o sacrifício de Jesus Cristo. Agora plenamente purificados dos nossos pecados, nos achegamos a ele perfeitos, sem mácula, com as vestes brancas. À semelhança do que João viu depois de ter visto 114 mil da tribo de Israel, das tribos de Israel, ele diz: eu vi uma grande multidão de povos, de línguas, de nações, com as vestes brancas. Somos todos nós, que nos achegaremos naquele dia com a veste branca. Agora não mais com culpa, agora não mais com medo, agora com confiança. Agora todo engano, toda mentira, toda vergonha é deixada de lado, porque Jesus mesmo já pagou o preço. Não só pagou o preço, mas Ele mesmo é quem chega a Deus para entregar o perfeito sacrifício, o sacrifício santo, de modo que apenas convém a cada um de nós cumprir essa segunda parte do versículo de número 9, do capítulo de número 5, que diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus Cristo também vai dizer: se você me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo cada dia, tome a sua cruz e me siga. Ele não só é aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas ele também é aquele que diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tem fardo sim, tem fardo, mas é leve. Esse sumo sacerdócio é apenas uma parte daquilo que podemos encontrar em Cristo Jesus. Porque sabemos que além de sumo sacerdote, a mesma visão do que Melquisedeque, aquele que transcende, porque é anterior à própria lei, aquele que transcende porque também foi feito por promessa, aquele que transcende porque não tem início de dias, não tem fim, não tem genealogia, a mesma semelhança que Jesus Cristo, aquele que transcende porque mesmo não sendo da tribo de Levi, exerce sacerdócio, porque esse seria o questionamento desse povo: ora, como poderia ser um sacerdote se ele é da tribo de Judá e não da tribo de Levi? E o próprio Deus é quem diz: sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é o sacerdócio de Levi, porque o sacerdócio de Levi era um sacerdócio transitório, porque o homem morre e logo tem que se instituir um novo sacerdote, porque o homem sacrifica por si mesmo, então ele não tem a aptidão de purificar os pecados eternamente também, nem os novilhos. Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo,
nós somos convidados não só a entendermos a soberana graça que repousa sobre nós. Sim, porque existe uma soberana graça que repousa sobre nós. Mas também devemos obedecer, porque devemos entender que para que nós pudéssemos ser purificados eternamente dos nossos pecados e de fato nos desgarrarmos das presas do nosso pecado, o próprio Deus é que teve que descer à terra para servir de sacrifício. Isso revela para cada um de nós o quão nocivo, o quão sujo é o pecado. Porque se fosse algo comum, bastava que Abraão sacrificasse. Bastava que o próprio Deus dissesse: sacrifica Isaque, que agora será o sacrifício para a humanidade. Mas não foi assim. O próprio Deus é que teve que descer à terra para se entregar por sacrifício. Porque o sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário, assim como o nosso pecado é eterno, também era um sangue eternamente santo. Então nós somos convidados a olhar para a cruz de Cristo e enxergarmos o quão nocivo é o pecado, o quanto ele tem a capacidade de nos afastar de Deus. E Deus nos convida hoje e amanhã também, e durante a semana, e durante os meses, até que Ele venha, a fazermos essa reflexão. Eu tive que descer para te purificar, para me purificar do pecado. Quão grande era este pecado. Mas também é aquele que vem para indicar para cada um de nós: quem nos salvou foi o próprio Deus. Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós também somos convidados a olhar para esse versículo aqui de número 16, que diz: aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós olhamos a imagem dele crucificado, nós também passamos a entender que nós podemos nos achegar a Deus agora com confiança. Para nos achegarmos não ao trono de um juiz humano que apresenta e prolata uma sentença de condenação, mas para nos achegarmos ao trono da graça. Ao trono da graça, para ajuda em tempo oportuno. Então agora nós podemos dizer: então eu vou até lá e eu não tenho medo. Então aquele medo lá de Adão não mais repousa sobre nós. Aquilo que nos tira a paz já sai para dar lugar à paz que excede todo o entendimento. A paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. Promessa de Jesus Cristo. Agora nos achegamos ao trono sublime da graça, sabendo que no dia do grande juízo entregaremos também o sangue perfeito dele, que nos purifica de todos os pecados. Que nessa noite a gente possa reter essa palavra, porque assim como a mensagem que foi lida pelo nosso irmão Lucas aqui, eu até comentei com a minha esposa ali atrás, essa mensagem, esse versículo eu também iria ler, e eu já coloquei no meu coração, que o apóstolo Paulo ele declara que eu prossigo para o conhecimento de Cristo. Só precisamos ter um alerta. Hoje, muitos querem falar de Jesus Cristo. Hoje, nas opiniões ideológicas, Jesus é uma figura central, todo mundo quer trazer para si, independentemente de qualquer lado que se esteja, independente de qualquer dimensão, em qualquer lugar, todo mundo quer o Cristo para si. Só que uma faceta de Jesus Cristo não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é completo. Jesus Cristo é aquele que diz: eu dou a paz, mas ele também é aquele que diz: cumpre os meus mandamentos. Jesus é aquele que diz: eu sou o sacrifício, mas ele também é aquele que diz: eu também sou o Senhor, obedece os meus mandamentos. O perigo hoje, e o que eu vejo que há de mais pernicioso, e é o lugar onde o mundo mais quer nos atacar, é no conhecimento. Então, o segredo de tudo está aqui: conhecer Jesus Cristo na sua profundidade, na sua inteireza,
não de acordo com os preceitos humanos que estão sendo falados lá fora, não conforme as ideologias, porque todo mundo quer falar de Jesus Cristo, mas todo mundo quer falar de uma parte, e uma parte de Jesus Cristo não é Jesus Cristo, porque Ele é sumo sacerdote, mas Ele também é Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque Ele é sumo sacerdote, mas Ele também é sacrifício, Ele também é cordeiro, Ele também é leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é completo. Que nessa noite nós possamos receber o Jesus Cristo completo, que é aquele que diz: para eu ter sido entregue na cruz do Calvário, quão grande pecado foi. Mas também aquele que diz: por ter sido eu mesmo o sacrifício perfeito, agora você não chega mais com medo, você chega com convicção e com certeza, sabendo que achará a graça no tempo oportuno. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe essa igreja. Eu agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, a oportunidade.